Meu marido me colocou em uma situação difícil para a família dele, com seu silêncio e total falta de coragem. Como faço para mudar isso? Meu marido Owen e eu tentamos ter um filho há anos, sem sorte. Eu ficaria feliz em adotar, mas a família de Owen é contra e influenciou meu marido a também ser contra. Depois do nosso segundo ano de tentativas, implorei ao meu marido que fosse comigo fazer um check-up para ver se algum de nós ou ambos é infértil. Ele se opôs fortemente a isso, pois todos os homens de sua família são extremamente férteis, mas acabou cedendo e sua contagem de espermatozoides está extremamente baixa. Ele estava com o coração partido, assim como eu, e nós dois fizemos terapia. Depois de um ano sem tentar, engravidei, mas perdi o bebê e ficamos arrasados. Owen culpou-se e propôs que iniciássemos o processo de entrada em um centro de planejamento familiar para um doador de esperma, com o que concordei. Ele me pediu que não contássemos isso a nenhuma de nossas famílias ou a nossos amigos e eu concordei porque nunca iria querer castrá-lo. Com a ajuda do nosso doador, consegui engravidar com sucesso e tivemos nossa filhinha no ano passado. Ela está saudável e progredindo de forma incrível e agradeço a Deus por ela todos os dias. Eu mantive minha promessa e nunca contei a ninguém, no entanto, Owen está lutando para se conectar com nossa filha. É aqui que o problema começa. No mês passado, quando ele saiu da cidade com os irmãos para a despedida de solteiro de um amigo. Durante a viagem, Owen contou aos irmãos sobre nossos problemas de infertilidade e que nosso bebê não era biologicamente dele. Um de seus irmãos deve ter contado à esposa, que contou à mãe do meu marido. Não sei por que ela contou à mãe do meu marido, exceto que ela nunca gostou de mim. A mãe deles veio então à nossa casa e me chamou de prostituta mentirosa e tentou fazer com que meu marido fosse embora com ela. Ele apenas ficou ali em silêncio. Eu disse a ela que foi decisão de Owen não contar a ninguém e ela perguntou a ele se isso era verdade novamente. Ele ficou em silêncio, o que sua mãe considerou que eu era um mentiroso. Ela então foi para o nosso berçário e começou a pegar tudo que ela já nos deu. O bebê de volta. Eu disse a ela que não me importava e ganhei mais do que o suficiente para comprar tudo que ela mesma nos deu e de melhor qualidade. Isso a irritou e ela chamou meu bebê de bastardo imundo quando disse que eu fiz algo que sei que foi duro, mas acredito que ela mereceu. Eu a empurrei fisicamente para fora da porta, não bati nela, mas coloquei minhas mãos em seus ombros, empurrando-a para fora da porta, e joguei todas as suas coisas de merda com ela. Depois que os ânimos se acalmaram, percebi que meu marido não disse nada quando sua mãe estava me repreendendo, me chamando de mentirosa, e quando ela chamou nosso filho de bastardo imundo, então perguntei por que ele estava em silêncio. Ele disse que não foi criado para ser desrespeitoso do jeito que eu era e que a mãe dele não tinha dito nada que não fosse verdade. Ela apenas magoou o que disse e que deveríamos deixar isso para lá e esperar que a mãe dele nos perdoasse. Eu disse a ele que nunca deixaria passar que sua mãe e qualquer pessoa que concordasse com ela não fosse bem-vinda em nossa casa e que não preciso ser perdoado quando não fiz nada de errado. Ele então disse que a casa era dele e como chefe da família a decisão era dele. Eu disse tudo bem, mas por que ele permitiu que ela me chamasse de mentiroso e de prostituta? Essas coisas não são verdade. Nosso filho, nenhuma criança, na verdade, deveria ser chamado de bastardo. Ele apenas repetiu que não iria discutir com sua mãe. Depois disso, parei de falar com ele e comecei a juntar as coisas e a bolsa da minha filha e saí pela porta com ela. Ele tentou me impedir e me disse que eu não poderia levar a filha dele a lugar nenhum sem ele e perdi o pouco de compostura que me restava. Eu disse a ele que ela não era filha dele. Ele provou que não havia como sua filha quando permitiu que sua mãe a chamasse de bastarda imunda e disse que ela não era dele. Ele começou a chorar e me implorou para voltar para dentro, mas na hora não senti nada, ele me pareceu patético. Levei meu bebê comigo e voltei para a casa dos meus pais e finalmente contei à minha família a verdade que é tão boa. Eles apoiam totalmente a minha decisão e não permitem que meu marido covarde se aproxime de nós, pois ele ainda se recusa a se desculpar comigo ou a esclarecer as coisas com sua família. No entanto, eu disse à cunhada que estava perto da verdade e ela contou ao resto da família dele. Metade da família dele é compreensiva, enquanto o outro lado está do lado da mãe, mas todos estão bravos com meu marido. Preciso de tempo para me acalmar, mas sei que, eventualmente, meu marido e eu precisaremos resolver nosso casamento. Uma coisa é certa, não voltarei para a casa dele até que ele me peça desculpas e prometa proteger ferozmente a mim e a sua filha. Quero ver isso em ação, começando com ele contando à mãe o que ela fez de errado e proibindo-a de vir nos ver até que ela peça meu perdão. Também estávamos planejando ter mais filhos, pois ele quer uma família grande, mas isso está fora de questão, pois não acredito que ele esteja pronto e nós dois precisamos voltar à terapia. Quero começar agradecendo a todos que foram tão gentis, suas palavras de incentivo e conselhos foram muito apreciadas. Aqui está minha atualização.
Aparentemente, depois que saí da casa do meu marido, minha sogra, cunhados e cunhadas me acusaram de traição. Eu já tinha começado a falar com um advogado depois que Owen se recusou a contar a verdade para sua família, mas saber que ele os deixou contar a outras pessoas que eu traía é como levar um soco no peito. Agora estou alugando um lindo apartamento de 2 quartos, meus irmãos e seus parceiros me ajudaram a mobiliá-lo e minha principal prioridade é garantir que meu bebê tenha tudo o que precisa. Atualmente, estou trabalhando para criar um berçário aconchegante para ela e contratando uma babá. Enfrentar o fim do meu casamento é assustador, mas estou aprendendo a aceitar minha nova realidade. Quando avisei Owen que iria pedir o divórcio, ele começou a ligar e enviar mensagens sem parar. Suas mensagens vão desde implorar para que eu volte para casa, dizendo que ele contará a verdade e fará terapia novamente, implorando para ver nosso bebê e depois ameaçando me arrastar para casa. Eu disse a ele que o divórcio estava acontecendo, quer ele gostasse ou não, porque ele falhou como marido e falhou ainda pior como pai. Ele então enviou fotos e vídeos das minhas coisas no lixo e dele e do meu cunhado destruindo o berçário. Suas palavras exatas: "Não preciso mais disso." No vídeo mais perturbador, ele jogou a cadeirinha do nosso bebê em uma lixeira. Não o reconheço mais nem seu comportamento. Ele afirma sentir falta de sua filha e de mim, mas está tentando fazer com que seu comportamento seja minha culpa por não ter feito o que me mandaram. Este não é o homem com quem concordei em me casar. O homem com quem casei era inteligente, gentil, atencioso e engraçado, mas essa vileza dele estava esperando por mim no momento em que não obedeci e aceitei o desrespeito de sua família para salvá-lo da humilhação de sua infertilidade. Antes das consequências com sua mãe, ele não era nada assim. Certamente não é uma desculpa, mas acredito que tudo se concentrou no fato de ele se sentir emasculado e humilhado por sua família. Eu simplesmente não consigo acreditar que ele não conseguiu pelo menos enfrentar sua família por mim e por nosso bebê, aquele por quem ele disse que morreria. Não estou bloqueando Owen, como meu advogado disse, para enviar por e-mail tudo o que ele me disser, mas as constantes mensagens ameaçadoras me deixam com medo de sair de casa. Owen sabe onde eu trabalho e me disse repetidamente que nos arrastaria de volta se isso fosse necessário e que eu o obrigaria a fazer isso. Meu advogado e eu estamos trabalhando em uma ordem de restrição, mas toda mulher que foi atacada pelo ex-marido sabe que ordens de restrição não a mantêm segura. No entanto, as coisas mudaram quando meu sogro apareceu na porta dos meus pais, e foi por isso que decidi atualizar. Meu sogro pediu para falar comigo. Meus pais disseram a ele que me ligariam e perguntariam, mas se eu dissesse não, isso seria definitivo e ele não seria bem-vindo de volta. Só concordei em falar com meu sogro porque ele disse aos meus pais que estava lá para se desculpar por sua família e esclarecer as coisas. Meu pai me ligou porque meu sogro foi impedido de me ligar e quando atendi meu sogro imediatamente se desculpou pelo comportamento de sua esposa, ele queria ouvir meu lado da história, pois não acreditava que eu traí o filho dele. Agradeci-lhe, nunca fui próximo do meu sogro, mas sempre fomos civilizados, e disse-lhe que é claro que não fiz batota. Contei a ele sobre a infertilidade de seu filho e que Owen propôs que arranjássemos um doador. Eu disse a ele muito claramente que a decisão era de seu filho, e porque meu sogro e sua família colocaram o sangue como a única forma válida de família, meu marido me fez mentir para que nosso filho fosse tratado com igualdade. Depois que terminei, meu sogro pareceu atordoado, ele ficou quieto por um tempo e depois perguntou se sua esposa e filho poderiam vir ver minha filha pessoalmente, pois sentiam nossa falta e estavam prontos para ser uma família novamente, mas eu disse a ele que não. Meu sogro então perguntou se havia algo que Owen pudesse fazer para consertar o casamento e eu novamente disse que não. Ele tentou dizer que eu estava sendo injusta, mas meu pai interveio e disse que é ele que estava exagerando nas boas-vindas. Antes de desligar, eu disse a ele que seu filho estava me enviando mensagens abusivas diariamente e se ele realmente estava arrependido, deveria fazer seu filho parar. Então desliguei. Meus pais disseram que meu sogro ficou irritado por eu não ter me despedido respeitosamente ou dado a Owen a chance de salvar seu casamento, mas saí com pouco alarido depois que meus pais o criticaram por criar o filho suíno para ameaçar sua esposa e filho. Contar ao pai dele deve ter funcionado porque não recebi uma única mensagem de Owen desde então. Não quero nada dele, nem pensão alimentícia, nem a casa, nem qualquer outro bem dele. Só preciso que ele concorde com o divórcio e desista dos seus direitos parentais para que a minha filha possa crescer com uma família que a ame incondicionalmente. Tem um bom diploma e um ótimo emprego, minha filha e eu ficaremos bem sem ele. O advogado de Owen deixou claro que vão lutar contra nós pela custódia total e Owen tem significativamente mais dinheiro do que eu, mas meu advogado está confiante em nosso caso e eu confio nele. Hoje minha sogra está tentando entrar em contato comigo porque deseja estar na vida de minha filha e está dizendo que está pronta para aceitá-la como ela é. Como se minha filha precisasse ser aceita por ela, se depender de mim toda a família deles nunca mais nos verá.